Entregar a palavra ao nosso pastor Lindomar, que vai nos trazer o recado do Senhor nesta noite. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Estarei lendo do versículos 19 ao verso 21. Atos, capítulo 3, verso 19 ao 21. A palavra do Senhor, em Atos capítulo 3, versos 19 a 21, diz assim: Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno e soberano, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua graça, Teu amor revelados por meio de Cristo Jesus. Nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Tem uma coisa que eu e você lidamos bastante, e nós lidamos com agendas. Hoje nós temos uma facilidade impressionante com a questão de agendas. Nós temos agendas digitais, temos sincronização de agendas, mas tem uma coisa que é comum a todos nós. Muitas coisas nós agendamos, programamos e não conseguimos realizar. Sem entrar em méritos das motivações, mas observe uma coisa. Nós queremos hoje, nessa noite, nós estamos acompanhando o sermão de Pedro. Se você olhar no capítulo 3 de Atos, aqui no versículo 12 em diante, após a cura miraculosa daquele homem paralítico, aquele homem 40 anos que ficava ali pedindo esmolas, após a cura dele, Pedro se levanta, e nós já começamos a estudar isso, as razões para aquele homem ter sido curado. Só que nós entramos em algo hoje que tem a ver com a agenda. Só que nós estamos entrando e verificando a agenda de alguém que planeja os eventos, faz o planejamento e tem poder para executar o que planejou. Quando os homens olham e viram esse homem andar, saltar, louvar a Deus, aquele homem restaurado, de forma miraculosa, impressionante, aquele milagre, ele aponta para algo que acontecerá no universo inteiro. Aqui tem duas coisas: ou nós vamos sair bastante crédulos, confiantes para casa, ou continuaremos incrédulos disso, porque são coisas espantosas. A primeira coisa que já aconteceu e que desafia a sua fé e a minha fé, olhando a agenda de Deus, os eventos da agenda de Deus no passado, é a nossa primeira reflexão em Atos 3, 19 a 21. Se você ler comigo o versículo 15, dê uma olhada.
Vamos ler juntos? Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ou seja, dentro daquele agendamento e programa de Deus para esse mundo, Ele já executou essa primeira coisa: a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão real que foi agendado. Leia, por favor, comigo, Atos 3, versículo 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Vimos em primeiro lugar, em Atos 3,15, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora vimos que o seu Cristo havia de padecer. Pedro, então, ele tinha acabado de dizer aos ouvintes que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ele disse que Cristo não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou. Por isso, em Atos 3,15, nós lemos: Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Temos dois eventos diante de nós: a morte e a ressurreição de Cristo. Mas também na agenda de Deus, agenda que ele já cumpriu no passado, nós temos, em segundo lugar, a ascensão do Senhor Jesus. Pedro, então, ele dá mais um passo e diz: ele não só morreu, ele não só ressuscitou, admirem isso, ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus. Vamos ler esse versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Três eventos na agenda de Deus: a morte e a ressurreição, e agora a ascensão do Senhor Jesus. Irmãos, eu convido você a ver como isso está colocado em Atos capítulo 1, como nosso Senhor, ao conversar com os discípulos, disse para eles permanecerem em Jerusalém, onde eles receberiam poder depois que o Espírito Santo viesse sobre eles. Olha o que ele diz. Vamos ler junto esse texto? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Qual é o evento que você achou mais difícil de acreditar? A morte, a ressurreição, a ascensão do Senhor. São eventos da proclamação do Evangelho. Fez parte da agenda de Deus no passado. Se você lembrar de um documento da igreja cristã muito importante, dê uma olhada no que está no Credo Apostólico, na parte que fala sobre Jesus. Veja se você pode falar isso comigo, como diz o Credo Apostólico. O Credo diz assim, ó, se você colocar assim, aí o Credo diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, olha a agenda, foi crucificado, morto, sepultado, olha a agenda de Deus, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, outro item, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A pergunta que eu faço é o seguinte: você crê na agenda que Deus executou no passado?
morte, ressurreição e na ascensão do Senhor. Uma outra coisa, qual o impacto destes eventos na sua vida e no seu dia a dia hoje? Perceba essa questão do crer e o impacto disso. Por que eu estou falando isso? Porque, em segundo lugar, nos eventos da agenda de Deus, nós vimos eventos da agenda de Deus no passado, mas olha onde paramos quando eu recitei aqui, li o credo apostólico. Em segundo lugar, eventos da agenda de Deus no presente. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, aliás, onde o Senhor Jesus Cristo está agora? No texto que lemos, o Senhor está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós estamos vendo, em segundo lugar, eventos da agenda de Deus hoje. Onde o Senhor Jesus Cristo está hoje? O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo à direita de Deus Pai agora? Em primeiro lugar, Jesus está reinando agora à direita de Deus Pai. Nós sabemos muita coisa sobre o que o Senhor está fazendo no céu. Nós sabemos que Ele está, entre essas coisas, exercendo o seu reinado. Antes de subir ao céu, todos são coisas que desafiam a autenticidade da nossa fé. Olha o que o Senhor disse em Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler até onde está destacado aí na projeção. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, pensem comigo. Quando a gente vê um evento, onde você encaixa na sua mente o evento de sexta-feira à tarde? Como entender? Como entender um evento como aquele? Será que escapou essa realidade do que nós estamos vendo? O reinado do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso? Se nós queremos entender, por onde começar para entender toda essa questão do nosso mundo atual, o mundo pós-moderno? Como entender os últimos 2000 anos da história humana? Qual o futuro da raça humana na sua mente? Do mundo e da raça humana? A mensagem do Evangelho é a única explicação clara da história humana. Esse mesmo Jesus que está assentado à direita do Pai Celeste, nos céus, Ele está reinando absoluto agora. Nós, como igreja, olhamos, em segundo lugar, o que Jesus está fazendo no presente. Isso é real. Esse trabalho faz parte disso. Jesus está convocando um povo seu por meio do Evangelho. Aqui, nesse momento, ou você é desse povo que ele está estendendo o Evangelho, ou você é daqueles que está cooperando com esse Evangelho. Essa é a outra coisa que Jesus está fazendo. Ele está convocando um povo para Ele mesmo, por meio do Evangelho. Leiam comigo, por gentileza, Atos capítulo 1, versículo 8. O que ele disse para os discípulos, os apóstolos, ele diz para nós, a igreja. Vamos ler Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. O que o Senhor está dizendo é que nós somos alvos dessas testemunhas, ou nós, pela graça de Deus, nos tornamos testemunhas cooperadores com o Evangelho. Quase dizendo, num local como esse, nós temos, na verdade, dois grupos. Um grupo que é o grupo que é
o alvo da evangelização e o grupo daqueles que já são cooperadores com o evangelho. Qual grupo você pertence? Quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, o que você acha que ele está dizendo? Como o mundo está? Em trevas, precisando da luz do evangelho. Jesus está dizendo aqui assim, eu estou enviando vocês para que digam ao mundo que eu sou o Filho de Deus, o único Salvador. E o nosso Senhor vem fazendo isso desde aquele tempo, desde o passado, até aquele momento. Ele tem chamado o povo dele para cooperar com a sua agenda atual, a agenda de alcançar pessoas como nós pelo evangelho. Vamos ler a segunda parte desse texto que está destacada, por gentileza. Eu vou ler uma parte e vocês me acompanhem na leitura. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos ler juntos? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor Jesus está reinando e, em segundo lugar, Ele está alcançando pessoas por meio do Evangelho. Ele, então, nos convoca para ir. Só que, enquanto a igreja compartilha, olha o final desse texto. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pense comigo uma coisa. Qual a diferença que o evangelho tem feito no seu coração, na família, na escola ou universidade e no trabalho? Qual o impacto disso no coração? Pensando que Ele está conosco, no sentido de nos envolvermos. Você crê na agenda, nos eventos da agenda de Deus no passado? Na morte, na ressurreição, na ascensão do Senhor? E agora, na agenda, nos eventos da agenda presente do Senhor, à direita de Deus Pai, onde intercede por nós a sua igreja, mas Ele está exercendo o seu reinado e Ele agora está alcançando, chamando pessoas ao evangelho. Qual é a sua condição espiritual? Aí você fala, por quê? Porque nós temos um evento que aguardamos como igreja. Em terceiro lugar, eventos da agenda de Deus para o futuro. Vamos ler Atos 3:20? Vamos ler juntos? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Esse é a agenda futura do Senhor Deus para esse mundo. A agenda de Deus para o futuro, que Ele envie Ele o Cristo. Ou seja, o que nós temos diante de nós é um fato agendado por Deus. É como se Deus tivesse marcado já os eventos realizados no passado, é como se Deus estivesse marcando o evento dele no presente, mas é que Deus está conduzindo a história humana para o retorno do seu Filho. Jesus de Nazaré, o que temos a afirmativa aqui, o Filho de Deus, voltará a este mundo. Ele já ascendeu aos céus, na presença destes homens no Monte das Oliveiras. Nós lemos isso em Atos 1, 10 e 11, quando é dito assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo modo, ele virá, como viste subir. Então, Pedro, ele diz exatamente isso no seu sermão, que os céus iriam reter o Senhor, até que o Senhor o enviasse de volta a este mundo, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele, o Senhor, envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Para onde Ele será enviado? Para este mundo.
Este é o coração e o centro da mensagem cósmica do Evangelho, ou seja, universal, das boas novas. O que o Senhor Jesus irá fazer nessa agenda de Deus na sua segunda vinda, no seu retorno? Nesses dois eventos da agenda futura de Deus, o retorno de Cristo e agora o que ele vai fazer nesse retorno? A restauração de todas as coisas. Vamos ler o versículo 21, o final. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. É o que está agendado por Deus. Não é a agenda humana que nós estamos falando. Nós estamos falando de um agendamento daquele que tem poder para executar os seus planos. Como voltará o Senhor Jesus? Lembra o que eles falaram? Ele voltará assim como o viste subir. Como ele subiu? Ele virá visivelmente. Ele virá corporalmente. Irmãos, os homens hoje podem comportar-se como foi na primeira vinda, mas não tem nada a ver, o retorno de Cristo será muito diferente da primeira vinda. Ele não virá como aquele frágil bebê na manjedoura, como celebramos na data do Natal. Não. Ele virá como Apocalipse descreve, glorificado, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele virá cavalgando as nuvens dos céus, rodeado de uma inumerável hoste de santos anjos. Por que ele virá assim? Porque isso faz parte do plano, da agenda de Deus e é parte essencial do Evangelho. Sabe o que as pessoas fazem com isso hoje? Riem, ridicularizam, mas não é de admirar, é nisso que está realmente a necessidade do Senhor Jesus. Quando compartilhamos essa mensagem e as pessoas fazem tantos questionamentos, elas riram dele quando ele esteve neste mundo, não creram que ele era o Filho de Deus, o santo e o justo, quase dizendo assim: quem é esse sujeito? Quem é este impostor, como disseram? Foi o que voltou e fez esse paralítico andar. Ele estava ali. Assim como ridicularizaram o Senhor na primeira vinda, ridicularizam a ideia, só compartilhar com as pessoas, da segunda vinda. Pedro já disse isso na sua segunda epístola, onde ele se refere aos escarnecedores. Como tinha naquela época, tem hoje os escarnecedores. Sabe o que eles dizem? Em 2 Pedro 3,4. Vem cá, que história é essa? Onde é que está a promessa da sua segunda vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vocês cristãos com essa conversa para apavorar os outros de segunda vinda de Cristo, durante quase 2000 anos, dizendo que o Filho de Deus vai voltar a esse mundo, mas vem cá, onde é que está essa promessa? Cumprimento dela? Tudo é a mesma coisa, como sempre foi? O que adianta vocês falarem sobre isso? Quando ele virá? Qual a resposta de Pedro? 2 Pedro 3,8, vamos ler? Há todavia uma coisa, vamos ler juntos? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está dizendo assim: eu não sei quando ele virá, mas há somente um que sabe, e esse é o próprio Deus. Tudo o que eu sei é que ele prometeu e ele voltará. Deus o enviará. Deus ainda não terminou a sua obra. Ainda tem um outro evento na agenda de Deus. Por que Deus vai enviar o seu Filho uma segunda vez a este mundo? Em Atos 3:21, no sermão de Pedro, nós vimos: o céu irá recebê-lo até aos tempos da restauração de todas as coisas. Deus vai enviar o seu Filho a esse mundo para restaurar, para reconstruir todas as coisas.
Ele prometeu fazer isso, diz Pedro, desde a fundação do mundo. Ele disse por meio de todos os apóstolos e profetas: Ele enviará o seu Filho outra vez, a fim de que tudo seja restaurado. Irmãos, o que ele... Observe como... Vocês lembram do que aconteceu no Egito? Lembra esse evento? A figura que aconteceu ali, diz Pedro: Moisés e os filhos de Israel. Os filhos de Israel eram o povo de Deus. Deus tinha chamado Abraão, tinha enviado a terra de Canaã. Ali, vocês lembram, teve fome, tiveram de descer ao Egito. Depois dos dias de Jacó, de José, eles foram maltratados no Egito, passaram por um período muito difícil ali, perderam a sua liberdade, perderam a sua grandeza. Levantou-se aquele faraó que não conhecia José, foram escravos, passaram a gemer naquela terra estrangeira. Todavia, Deus enviou naquele local um libertador chamado Moisés. Ele, profeta de Deus, os fez sair dali apesar de todas as dificuldades e os conduziu para a terra prometida. Disse Pedro: quando Deus enviar esse que foi prefigurado, ou seja, que Moisés foi uma figura dele, de volta a seu mundo, ele o enviará, a fim de que todas as coisas sejam restauradas, reconstituídas, regeneradas. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 9. Veja como Paulo colocou isso para a igreja de Éfeso. Como isso é uma realidade que está se aproximando. Ele diz assim para a igreja em Efésios 1:9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual foi o propósito dele em Cristo? Vamos ler juntos? De fazer convergir nele. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Quais elas? São elas, tanto as do céu quanto as da terra. Nesse Cristo, no qual fomos feitos herança, predestinados em conformidade com o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por que isso é necessário, hein? Essa restauração de todas as coisas. Como é que esse mundo foi criado por Deus? Perfeito. Não tinha cardos, abrolhos, nem doença, nem a paralisia desse homem que Pedro está aqui colocando no seu sermão, nem fraqueza, nem morte. Era perfeito, um paraíso, homem e mulher perfeitos nele, tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí vem a pergunta: por que o mundo está como está então? Por que esse homem que está aqui no texto nasceu coxo, nasceu paralítico? Por que tivemos 2 guerras mundiais? Por que a gente fica com a ameaça de uma 3ª guerra mundial? Ou seja, por que o mundo em sua loucura está pensando numa 3ª guerra mundial? Será que 2 não foram suficientes? Por que a fabricação tão eficiente de armamentos e bombas? Por que existe no mundo, nos nossos relacionamentos, inveja, ciúme, malícia e desrespeito? Por que há essa tensão, como estamos vendo no Oriente Médio, entre as nações? Qual é a causa disso tudo? Só uma resposta: o rompimento do relacionamento do homem com Deus. Tudo começou com a tentação do diabo em Adão e Eva. Eles deram ouvidos e caíram, e trouxeram o caos sobre eles e sobre a sua descendência. Então, daí em diante, homens e mulheres sofreram e sofrem até hoje, espiritualmente, perderam e não querem olhar para o rosto de Deus, para a face de Deus. Eles passaram a evitar a Deus, perderam a paz de Deus, perderam a sua felicidade, perderam a sua alegria duradoura, tornaram-se medrosos, começaram a ter conflitos internos, já não podiam mais confiar um no outro. Não somente isso, todo o cosmos sofreu. Então o apóstolo Paulo, ele diz isso. Eu gosto que você lesse ou acompanhasse a leitura que eu vou fazer em Romanos 8, 18 a 20. Olha o que ele diz: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Observe o que aconteceu na natureza, a ardente expectativa da criação. Ou seja, a criação como um todo aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação, ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Significa que a mesma criatura, a mesma criação, ela também, à semelhança da humanidade que caiu do relacionamento com Deus, ela será libertada da servidão, da corrupção. Adão e Eva eram os senhores da criação, eram a maior dádiva na criação de Deus. E Deus os colocara no universo para gerenciar, para cuidar dele. Quando caíram, o universo caiu, Deus amaldiçoou a terra. Quando aí começam a entrar todas as desgraças que nós temos diante da nossa época, as doenças, foi quando entrou a paralisia que estamos aqui vendo, foi quando entraram espinhos e cardos, foi quando entrou o homicídio, foi quando entrou tudo que faz da vida um inferno. O mundo foi transtornado, virou um caos, um lugar de desordem, um lugar de agitação, está sob maldição. Mas quando Deus enviar o seu Cristo, o seu Filho, de novo a este mundo, o que Ele irá fazer? Ele endireitará tudo de novo. Essa é a restauração de todas as coisas. O mundo no momento, a aparência que nós temos é que ele é governado em parte pelo diabo, chamado pela Escritura o Deus deste mundo, o príncipe da potestade do ar, conforme está em Efésios 2:2, que agora opera nos filhos da desobediência. Você acha que isso é exagero dizer que o mundo está sendo governado por Satanás? O que dizer da desordem? O que dizer da criminalidade? O que dizer da licenciosidade, da luxúria? O que dizer dos modelos alternativos de família? O que dizer que esse mundo virou de cabeça para baixo? Mas Deus não vai permitir, e isso está prometido na agenda dele, que o diabo tenha a vitória final. Deus não permitirá. Só há uma esperança para esse mundo, e a esperança real para esse mundo é o segundo retorno de Cristo. Ele voltará e julgará o mundo com justiça, e não somente condenará todos que tiverem morrido no mal e no pecado, e que o tiverem rejeitado, mas Satanás também será finalmente destruído. Irmãos, Cristo, enquanto estava nesse mundo, ele já derrotou o diabo. O que nós temos hoje, apesar das tragédias humanas, é um diabo acorrentado, mas ele será destruído com uma destruição eterna. O diabo, o inferno, o mal, o pecado, tudo que se opõe contra Deus, será queimado com fogo santo, até que não mais haja nada deles, e haverá, conforme 2 Pedro 3,13, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos ler Romanos 8:22? Olha o que está acontecendo hoje. Porque sabemos que toda a criação, o que diz? A um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Mas olha o verso 21, Romanos 8:21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que significa isso? Olha Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação. Sabe o que ela aguarda? A revelação dos filhos de Deus. É a restauração de todas as coisas. Estes são os homens e as mulheres que através dos séculos têm crido, têm recebido o Evangelho. São esses que ouviram a mensagem do Evangelho, a aceitaram, enquanto o mundo sabe o que está fazendo? Ridicularizando. Se fizeram loucos, mas foram feitos sábios. São objetos às vezes de riso do mundo, mas são filhos de Deus. E quando Cristo vier e reconstruir todo o cosmos, não somente a Terra, Marte, Júpiter, Sol, Lua,
todo o universo será restaurado à sua perfeita e absoluta condição original. Eu e você que cremos em Cristo, cujos pecados foram apagados, seremos restaurados. Nosso espírito será perfeito e o conheceremos como hoje já somos conhecidos. Dê uma olhada nessa promessa, só tem uma alternativa nessa promessa: ou descansamos nela, ou achamos ela louca. Filipenses 3:21. Nós ansiamos, nós esperamos, essa é a nossa esperança pelo Salvador, diz Paulo em Filipenses. Olha o que o nosso Salvador irá fazer, vamos ler juntos? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. É isso que Pedro está dizendo, todo o universo será assim. Os filhos de Deus, à semelhança desse paralítico, andarão, saltarão e louvarão a Deus neste universo restaurado. A morte, como vimos nessa semana, nessa tragédia, é causada pelo mal, pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Porém, Cristo acabará com tudo isso. O mundo será restaurado à sua gloriosa perfeição original. Todos quantos creem nele. Como a semelhança desse homem que foi curado. Irmãos, imagine uma coisa. A gente fica admirado do milagre desse paralítico que vimos em Atos 3. Mas você não fica mais admirado ainda da promessa de restaurar não somente uma pessoa, mas o cosmos inteiro? Isso é um absurdo de maravilha. Não haverá mais suspiros, não haverá mais tristezas, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, será glória, glória sempre eterna. Não haverá nada errado, nada que reduza a glória. Será absoluta, gloriosa e inteira a vida eterna. Essa é a história futura que esperamos. Isso é o que o Evangelho nos promete. Esse mundo não vai ficar, isso para nós é triste, não vai ficar cada vez melhor. É muito mais provável que as coisas piorem. Mas que o mundo faça o que quiser, isso não pode fazer nenhuma diferença na agenda do propósito de Deus. Lembram daquele momento que diz Gálatas 4:4? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Olha a bênção que recebemos por meio dessa primeira visita. Recebêssemos a adoção de filhos. A adoção é o início, são as primícias do Espírito, o que nós estamos falando. E nós precisamos pensar sobre isso. Ele enviará de novo o seu Filho. Ele destruirá todos os inimigos do homem e de Deus. Tão certo como estamos vivos hoje, essas coisas acontecerão. Tenho uma pergunta para te fazer, para nós pensarmos. Você está pronto para esse último evento da agenda de Deus? Uma pergunta prática: o que é que o Senhor Jesus atrapalha na sua vida se Ele retornasse hoje à noite, depois que saíssemos daqui? Que tipo de pessoa, como ele seria recebido? Como ele seria recebido por você na sua vida, nessa segunda vinda? Quando o Filho de Deus voltar para julgar todo mundo e para enviar a destruição eterna àqueles que não tiveram crido, qual é a sua condição? Se você está em dúvida, olha o que Pedro diz para mim e para você em Atos 3:19, vamos ler? Tem uma maneira de se preparar para essa segunda vinda. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, vocês se tornarão filhos de Deus e começarão a esperar por aquele grande dia. Para a gente pensar em coisas práticas, caminhando para o final. Se você crê nessas coisas, na agenda de Deus, os eventos do passado, os eventos do presente,
como se preparar para o evento futuro que nós estamos vendo. Olha 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, versículo 11. Se isso é tão real como acabamos de falar, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, o que devemos fazer? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Verso 14. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, o que devemos fazer? Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível, e tendo por salvação a paciência, a longanimidade do nosso Senhor. Vamos concluir então com a palavra do companheiro de Pedro, João. Eu convido você para esticar um pouquinho as pernas, ficar em pé, por gentileza, e ler comigo. Pensando nessa agenda de Deus, olha essa promessa de 1 João 3, 2 e 3. Vamos ler juntos? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Por esse versículo, amorosamente eu te peço, encare seriamente a sua relação com Deus hoje e o seu futuro eterno. Como? Creia neste Filho de Deus, que foi crucificado e que morreu por você, para que você fosse perdoado, e que bendito seja o nome do Senhor. Porque olha essa segunda promessa, leia comigo por gentileza. Como? É loucura não dar atenção a isso. Vamos ler juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sabe o que eu falo para você? Se você não fez isso ainda, tome uma posição de arrependimento e fé em Cristo hoje. Procura a mim, procura um dos presbíteros, mas tome uma posição clara. Em outras palavras, arrependa-se se ainda não fez isso até esse momento. Creia neste Filho de Deus crucificado. Esse evento da agenda, ressurreto. Segundo evento, assunto ao céu, glorificado, com quem nós passaremos a eternidade na glória, em novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O resumo da agenda, vamos ler juntos? Em 1 Tessalonicenses, veja os eventos que estão na agenda futura de Deus. Vamos ler juntos? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.